Olá, eu sou Rodrigo Ayub e nesse vídeo eu vou falar sobre um hormônio que é muito mal interpretado, né? Um hormônio que é muito mal definido, um hormônio fundamental para o funcionamento do nosso corpo e que eu vejo que as pessoas usam de uma forma errada ou então, quando deveriam usar, não usam por desconhecimento. E nesse vídeo eu vou tentar orientar um pouquinho sobre a importância do DHEA na nossa saúde. Bom, então é assim, eu vejo que o DHEA é um hormônio que é muito mal entendido. Eu, inclusive, faço um curso anual aqui em Portugal para médicos, e mesmo quando eu converso com os médicos sobre esse hormônio, a grande maioria não sabe direito a dimensão da importância desse hormônio no nosso corpo. Em parte porque realmente na faculdade a gente fala muito pouco sobre esse hormônio, e o grande problema maior, né, é aquele problema que a gente fala em relação até, inclusive, a otimização de todos os hormônios do nosso corpo, principalmente quando a gente precisa, em alguns casos, suplementar, que o hormônio não é patenteável, né? Então não existe interesse de laboratórios e empresas farmacêuticas de falar bem e fazer trabalhos de larga escala para um produto que não pode gerar lucro, né? Não pode ser comercializado como patente. Então, o que não significa que não tenha muito estudo, muita informação científica, né, em revistas indexadas. Você pode colocar nas redes de busca, PubMed ou Google Acadêmico, se você vai ver. Quando eu vou dar essas aulas que eu dou aqui num curso que eu tenho com a doutora Ivone Mirpuri, que a gente dá aulas aqui para médico em Portugal, eu faço revisão bibliográfica dos artigos e assim, eu não consigo ler um terço dos artigos que eu gostaria pela quantidade de informação científica que tem nessa área. Em várias áreas que eu vou estudando sobre as importâncias do DHEA, a gente começa a abrir aquela área e aparecem diversos artigos. O DHEA o que é? Que a gente chama de DHEA, né? O nome mais popularmente conhecido, que chama-se deidroepiandrosterona. Como o nome mesmo diz, ela é um dos hormônios esteroides da família dos androgênios, né? Ela tem uma capacidade ele como precursor de outros andrógenos do nosso corpo, como a testosterona, que é o andrógeno mais conhecido, e também ele tem um fraco efeito nos receptores androgênicos para estimular e dar características de androgenicidade. Essa não é a principal função do DHEA na nossa saúde. Eu vou deixar para falar a principal função do DHEA, a função mais importante, no final desse vídeo. Mas é assim, então, o DHEA ele é um hormônio produzido numa glândula que a gente tem que fica em cima do rim, a gente tem dos dois lados, chama suprarrenal, por isso que ela tem esse nome, fica acima do rim, é também chamada adrenal, né, adrenal, acima do rim, e essa glândula tem uma importância muito grande na nossa saúde. E o DHEA, ele tem esse papel de regular, principalmente, a liberação de um outro hormônio da suprarrenal chamado cortisol. Existe uma relação yin e yang desses dois hormônios. Existe uma produção do DHEA no nosso corpo diária, tá bem? O homem produz em média o dobro da concentração da mulher, mais ou menos 15 miligramas, a mulher produz em média 7 a 10 miligramas, e esse é o hormônio esteroide mais abundante do nosso corpo, porque o hormônio esteroide são os hormônios feitos a partir do colesterol. Existe uma cascata hormonal que, a partir do colesterol, que vira a pregnolona, vai virar 17-hidroxipregnolona, e aí existe uma enzima chamada 17-20-liase que vai transformar a pregnolona, a cascata pregnolona, para os hormônios sexuais, os hormônios esteroides, chamados cetoesteroides, são os hormônios sexuais. Essa via também pode ir para o cortisol e formar os glicocorticoides, são os hormônios do estresse, mas a gente sempre tem que otimizar a via para ela ir para os hormônios sexuais, porque esses hormônios sexuais têm importância muito grande no nosso corpo, são aqueles hormônios que diminuem à medida que a gente vai envelhecendo. Então, uma das formas que a gente já sabe é assim, a gente tem que ativar tudo que pode otimizar essa enzima, porque assim, quando a gente fala do DHEA, é muito mais importante a gente otimizar a produção dele no nosso corpo, e isso acontece em qualquer fase da vida. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem uma tendência a diminuir a produção, mas a gente produz a vida inteira, e se a gente conseguir otimizar o nosso corpo para produzir cada vez mais,
Pode ser que a suplementação não seja necessária. Eu vejo que muita suplementação é por desconhecimento, né? Por achar que o DEA emagrece, o DEA é um hormônio anabólico que vai fazer você ficar fortão. Ou então a preguiça das pessoas não quererem fazer os bons hábitos e suplementar. Então, primeira parte desse vídeo eu vou falar sobre as principais formas que a gente tem de otimizar o DEA sem ter que fazer suplementação, porque a suplementação é uma coisa muito séria. A suplementação deste hormônio, que é fundamental para a nossa saúde, ele é fundamental para o nosso rejuvenescimento. Em alguns artigos ele é dito como a fonte da juventude. E eu posso dizer, na minha prática clínica, eu noto muito que, principalmente mulheres, as mulheres que têm as mulheres que eu vejo na consulta, eu falo assim, eu dava para você 10 anos a menos, eu dava para você 15 anos a menos. Quando eu falo essa frase para uma mulher, eu tenho certeza que nas análises dela, os níveis de DHA vão estar bem aumentados, bem acima do que era esperado numa mulher naquela idade. Então você vê que existe uma correlação entre bom estado de pele, bom tônus dos tecidos e a concentração do DEA. Por isso, mulheres, fiquem atentas. Em vez de gastar fortuna com cremezinhos achando que isso que vai estimular o seu colágeno, você fique atenta com os níveis de DHA no seu sangue. Lembrar sempre que o DHA deve ser solicitado da forma sulfato, que é o DHA que é mais estável no sangue. Você não adianta dosar o DHA não sulfato, porque ele faz picos no sangue e o valor não é fidedigno. E isso tem que ser feito por médico, porque a dose que você tem que tomar é independente. Não existe uma dose de DHA para todo mundo, não existe uma dose de DHA para sua idade. Como eu falei, tem pessoas com mais idade que precisam de menos, porque tem hábitos da vida que fazem com que ela tenha os níveis otimizados. Vou dizer, os principais hábitos que fazem o DEA ser otimizado no nosso corpo, a despeito da gente ter que usar uma suplementação, porque como eu falei, a suplementação de DEA não é para qualquer um, você tem que saber a dose, tem que ser feita por um médico, uma pessoa, um profissional que saiba, entenda da fisiologia desse hormônio no seu corpo. Isto é fundamental. Tá bem? Porque como ele é uma arma excelente para o nosso corpo, se ele for usado de uma forma errada, ele pode gerar efeitos colaterais, que só acontecem em altas doses, tá bem? Ou então quando ele é usado de uma forma indiscriminada. E isso está errado. Você tem que fazer com consciência. Embora ele seja vendido nos Estados Unidos até em posto de gasolina, porque lá é considerado um suplemento alimentar, embora ele no Brasil seja proibido a venda pela Anvisa, tem que ser com prescrição médica, ou seja, existe uma incoerência nos Estados Unidos, vende de qualquer maneira, no Brasil não se vende porque é proibida a venda, ou seja, existe um mercado obscuro em relação à DEA, por isso você tem que ter até cuidado em relação o tipo de produto que você usa. Eu uso de uma marca chamada EuroHealth, que é uma marca nórdica que eu confio muito e sempre tive bons resultados comigo e com meus pacientes. E depois eu posso deixar aqui na descrição um link até que você, quem faça uso e não saiba se faz uso de um DHA de qualidade e que foi orientado por um médico, existem sites aqui em Portugal que vendem esse produto. Mas o que eu estava falando? Formas mais naturais da gente otimizar o DEA no nosso corpo. Vou falar, forma número 1. Atividade física, esse é óbvio, né? Porque a atividade física faz com que o seu corpo entenda que você não é pessoa ativa, jovem, e ele vai otimizar ao máximo os hormônios que são anabólicos, e o DHA é um dos hormônios anabólicos, junto com o hormônio do crescimento, junto com a testosterona, são aqueles hormônios que otimizam o anabolismo do nosso corpo. Por isso que eu digo que ele é bom para a pele, porque a nossa pele é colágeno, o hormônio anabólico aumenta a proteína, aumenta o colágeno no nosso corpo. Então atividade física. A atividade física ela ativa aquela enzima que eu falei, que chama-se 10-bolase, também chamada 17-20-liase. É uma enzima do citocromo P450 que faz a transformação da 17-hidroxipregnolona em DHA. Então, essa transformação, essa via que joga todos os hormônios esteroides, todos os precursores esteroides nos hormônios androgênicos, essa enzima é ativada pela atividade física. O maior ativador dessa enzima é a atividade física. Então você tem que fazer uma atividade física regular e em alguns momentos fazer de alta intensidade, porque você ativa mais ainda esse gatilho de produção hormonal. Tá bem? Primeiro. Segundo fator muito importante, uma alimentação saudável, né? Então você vê que são sempre aqueles pilares que a gente fala da modulação hormonal. Modular o hormônio não é dar o hormônio, é você equilibrar os seus hormônios. E a alimentação é fundamental, por quê? Primeiro que você tem que ter uma alimentação com uma diversidade de nutrientes que é para você otimizar essas enzimas que tem muitos cofatores que são nutrientes. Então você precisa, como por exemplo o zinco, é um cofator dessas enzimas para ativar a via dos cetoesteroides. Você precisa baixar a insulina, então não comer produtos processados,
refinados, né? Porque disparam a sua insulina, e quando a insulina aumenta, você bloqueia os hormônios anabólicos, tá bem? Porque eles são hiperglicemiantes, e quando o corpo já tem muita glicemia, o corpo manda uma ordem, não precisa produzir esses hormônios. Então a insulina é um antagônico dos hormônios sexuais, e inclusive do DHEA. Então, lembrar sempre, processados, açúcar refinado, etc., devem ser abolidos da sua alimentação, porque não fazem falta nenhuma e atrapalham todo o seu eixo hormonal. Outro hábito fundamental para você ter otimizado os hormônios do seu corpo, é claro, né? Exposição solar moderada, porque hoje já se sabe, eu tenho vários estudos, né? Eu cito inclusive nas aulas que eu dou, vários estudos que correlacionam níveis ótimos de vitamina D ativando essa cascata dos cetosteroides para os hormônios sexuais. A gente sabe que as pessoas, quando estão no verão, estão pegando sol, elas têm mais libido, né? Tem mais apetência sexual, porque existe uma interação muito grande entre a vitamina C na ativação da produção dos hormônios sexuais. E o DHEA, como um hormônio também da linha dos andrógenos, ele é ativado quando você tem níveis ótimos de vitamina D. E a vitamina D, é óbvio, o melhor não é suplementar, o melhor é você ter uma exposição solar moderada, diária, para você ter esses níveis otimizados de vitamina D. Então, pegar sol, a gente sabe que isso é excelente para a saúde, desde que seja dentro de um rácio, dentro de um equilíbrio, e aumentar o nível de vitamina D vai otimizar os seus hormônios. Mais um pilar de sono fundamental que a gente sabe que é intransponível para você ter um equilíbrio hormonal é a qualidade do sono. O DHEA, ele é muito otimizado, tanto o DHEA quanto o GH, né, que é o hormônio do crescimento, quando você tem um sono reparador. O sono reparador, que é a nossa oficina mecânica, faz com que os nossos níveis de DHEA aumentem e os níveis de cortisol diminuem. Porque existe sempre esse, como eu falei no início do vídeo, o yin yang. São os dois hormônios que são liberados no córtex suprarrenal, junto com a aldosterona e alguns outros hormônios, mas esses dois são os principais, um da zona reticular e outro na zona fasciculata. A zona fasciculata é mais ou menos 70% do córtex suprarrenal, que é aquela parte da suprarrenal que vai produzir o cortisol. Por isso, nosso corpo ele otimiza muito essa produção do cortisol, que é um hormônio de luta ou fuga, é um hormônio de defesa. É fundamental a gente produzir o cortisol. Mas quando a gente produz cortisol a mais, ou pior, quando a gente produz cortisol e o DHEA não acompanha, né, que é um hormônio que tem que estar sempre em equilíbrio com o outro, o DHEA, ele é como se fosse a dama de companhia do cortisol. Ele vai junto para ele conseguir reparar as coisas que o cortisol pode fazer a mal, principalmente se ele for liberado em excesso ou quando ele for liberado cronicamente. Então, você aumentou a qualidade do sono, você diminui a liberação de cortisol. E outra coisa que também faz isso, né, é você modular o estresse. A gente chama modular o estresse, ou seja, ter estresse na vida é bom, é inexorável, né? Faz a gente ficar ligado, faz a gente acordar de manhã e ter vontade de fazer as coisas. O cortisol ele foi feito para isso. Você tem um estresse crônico ou um estresse excessivo, desregula o nosso corpo e aí você haja DHEA para contrabalançar esse excesso de DHEA. É o que eu falei, o DHEA ele tem uma série de funções no nosso corpo. Já vou falar agora aquilo que eu falei no início do vídeo, qual é a principal função do DHEA no nosso corpo. A gente vê às vezes muito pouco ouvir falar em vídeos, porque os vídeos estão sempre focando em emagrecimento, em dietas, a parte sexual, que é uma parte importante. A principal função do DHEA, principalmente no mundo que a gente vive hoje, é contrabalançar os efeitos do cortisol. Se você é uma pessoa estressada e tem o DHEA alto, seu corpo está protegido. Se você é uma pessoa estressada e tem o DHEA baixo, todos os efeitos do cortisol, os efeitos hiperglicemiantes, que vão fazer com que você tenha obesidade, síndrome metabólica, etc. Os efeitos imunossupressores, que vão fazer com que você tenha maior risco de cancros, maior risco de doenças autoimunes, maior facilidade de pegar infecções, vão ser aumentados. A massa óssea, né? Se você tem o cortisol aumentado, o cortisol ele é destruidor de proteínas, então tanto a massa óssea quanto a massa muscular, quanto a densidade dérmica, né? A quantidade de colágeno na nossa pele vão diminuir. Então todos esses efeitos numa pessoa que tem o DHEA, o cortisol alto e o DHEA alto, eles ficam contrabalançados. Se você sobe o cortisol e o seu corpo começa a não acompanhar com os níveis de DHEA dentro da normalidade, o seu corpo começa a sofrer, ele entra em sofrimento. Então, para você ter uma noção, os principais benefícios que a gente fala do DHEA, se você for ver, são todos os malefícios do excesso de cortisol.
entra nessa balança. Eu falo, o DHA ele é um imunoestimulante. Existem centenas e milhares de artigos mostrando a ativação de fatores de proteção imunológico do nosso corpo quando a gente tem DHA em níveis ótimos. Quando você tem o DHA baixo e o cortisol alto, o seu corpo está imunossuprimido. Ele está mais suscetível a cancros, está mais suscetível a doenças infecciosas, doenças autoimunes, etc. Imunossupressão. Proteção neuronal, né? Proteção do sistema nervoso central e de qualquer doença degenerativa, como Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, etc. O DHA ele também é chamado de neuroesteroide, porque a maior concentração de receptores do DHA é no cérebro. Junto com a pregnolona, ele é considerado os 2 grandes neuroesteroides do nosso corpo. São hormônios esteroides que têm muitos receptores no cérebro. E já está mais comprovado que pacientes que têm Alzheimer, que têm essas doenças degenerativas, têm menor níveis de DHA. Então, otimizar o DHA no seu corpo é uma forma de você proteger o seu cérebro. É uma neuroproteção. Por isso que as pessoas que têm níveis ótimos de DHA são pessoas que têm melhor humor, mais bem dispostas com a vida, têm uma sensação de bem-estar e de vontade de viver inespecífica, e é dada por esse hormônio que ativa neurotransmissores do nosso cérebro, neurotransmissores de prazer, dopamina, serotonina e etc. Então essa sensação de prazer. E também apetência sexual, né? Então na mulher, na minha clínica, eu noto muito isso, quando a gente coloca ali níveis ótimos de DHA, ela realmente está mais disposta a fazer atividade sexual, né? Tem mais libido, tem maior convivência com o marido, etc, etc. Na parte sexual, o DHA, principalmente na mulher, até porque a conversão dele para testosterona na mulher é muito mais otimizada, então ele tem esse benefício. E outro benefício que eu noto muito nos pacientes quando a gente coloca os níveis de DHA em níveis ótimos, ou com atividade física, ou com todos esses hábitos, ou com a suplementação, é a energia, né? Ele é um ativador da função mitocondrial. Então toda a função mitocondrial ela fica otimizada quando você tem níveis ótimos de DHA. E lembrar sempre, ele é um hormônio anabólico, ele é um dos melhores hormônios de reparação dos nossos tecidos do ponto de vista proteico. Então a proteína do osso para prevenir a osteoporose, a proteína que o cortisol causa, né? A proteína do músculo, né? Para prevenir a fraqueza muscular. Então aquela pessoa que está em academia, você treina, o treino faz você aumentar a massa muscular e o treino aumenta a produção do DHA, que vai otimizar mais ainda a sua massa muscular. Então está tudo envolvido. E principalmente para a pele. Hoje tem sido desenvolvido muitos cremes de DHA tópico. Vai sair no mercado, eu acredito que em pouco tempo, produtos com DHA, que é para você otimizar a produção de colágeno. Mas é óbvio que você fizer isso via sistêmica, através da produção própria ou suplementação via oral, você consegue ter níveis muito mais satisfatórios do que você passar um creme, que muitas vezes o DHA não é muito facilmente absorvido, por isso que a gente usa muitas vezes em cápsulas via oral. Mas lembrar sempre que isso tem que ser indicado por um profissional que tenha conhecimento, porque ele é uma arma fundamental para a nossa saúde, desde que seja bem usada. Entendeu? Igual uma faca, né? Você pode usar uma faca para matar uma pessoa, pode usar uma faca para tratar uma pessoa numa cirurgia. Mas se você não souber usar a faca é a mesma, se você tem que saber como usar. E como eu falei também, o metabolismo glicídico, né, você equilibrar a parte a alteração, né, resistência insulínica, síndrome metabólica, ela otimiza a sensibilização do nosso corpo à insulina, por isso que ele é muito usado inclusive em academias, né, para melhorar os contornos, né, melhorar os índices de massa corporal, essas coisas todas, e também tratamentos de diabetes. E existem vários estudos na literatura mostrando que as taxas de controle de diabetes são muito otimizadas em pacientes com níveis ótimos de DHA. Em academia é muito usado às vezes um metabólito chamado 7-ketodeia, né? É um metabólito DHA que já não é transformado nos hormônios sexuais, ele não serve como um precursor dos hormônios sexuais, como a gente viu naquela tabelinha que eu mostrei no início do vídeo, mas ele tem os efeitos anabólicos, né? E tem os efeitos de estimulação de tecidos, estimulação metabólica e controle glicêmico. Então, para academias, para melhorar a performance e o resultado do ginásio é muito bom, desde que você saiba como ele deve ser usado. Em suma, é um hormônio maravilhoso, é um hormônio que muitas vezes é desconhecido, ele não é muito falado, como eu falei, por causa de interesses econômicos, mas é um hormônio que não pode ser esquecido, tá bem? Ele já foi tido como elixir da juventude, eu acho que não é isso, ele é mais uma arma no nosso arsenal terapêutico de otimização do corpo a partir dos hábitos, a partir da suplementação, a partir da alimentação, a partir da atividade física e etc, para você ter o corpo em harmonia, de uma forma saudável, tá bem? E envelhecer da forma mais
otimizada possível, tá bem? Porque o envelhecimento é inexorável, se a gente puder fazer da forma mais saudável possível, a gente vai ter uma qualidade de vida até os últimos dias da nossa vida, e eu acho que isso é o que a gente deve buscar, não a partir de químicos, né, remédios que mexem com a nossa fisiologia de uma forma artificial, mas a partir da otimização do que o nosso corpo conseguiu, né, nos transformar uma máquina de auto-reparação e autocura, e basta a gente deixar ele nas condições ótimas. Beijão, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim, e qualquer dúvida, podem escrever aqui no comentário. Eu vou colocar o link dos produtos que eu uso, para quem tiver interesse depois, e até uma próxima.